Você abriria um negócio hoje em dia no Brasil, da forma que o Brasil caminha? Eu quero fazer uma pergunta mais importante para você. Você acredita que ter um negócio no Brasil é uma questão fácil? Por que eu faço essa pergunta? Porque essa não é uma questão econômica, mas é uma questão de percepção. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui para falar com vocês sobre mais um índice do Painel Nacional IBESP. O que é o Painel Nacional IBESP? O Painel Nacional IBESP é um grande estudo nacional que nós fazemos a cada 6 meses. E aí nesse grande painel a gente tem 23 índices próprios, onde a gente analisa ali várias questões sociais, econômicas, políticas, eleitorais. E aí a gente tenta entender um pouco. Um desses índices é o Índice Nacional de Empreendedorismo Percebido. Como é que é esse índice, né? A gente é um índice onde a gente faz algumas perguntas e depois a gente faz vários cálculos, onde que nós temos no final um índice, onde 0 é quando a pessoa acha que é impossível ter um negócio no Brasil, conseguir abrir um negócio e conseguir manter um negócio no Brasil. O índice 0 resulta como impossível. Já se o 100, porque o índice vai de 0 a 100, é que as pessoas acham que é muito fácil abrir ou manter um negócio no Brasil. Tá? E esse índice aqui é interessante porque, de novo, 0 é impossível ter um negócio no Brasil e 100 totalmente fácil ter um negócio no Brasil. O que os brasileiros acham em geral? Tá? Os brasileiros em geral, o Índice Nacional de Empreendedorismo Percebido, de 0 a 100, o resultado é de 18,7. Tá? Esse resultado aqui não quer dizer que o Brasil acha que é difícil abrir um negócio no Brasil. Simplesmente, os brasileiros acham que é quase impossível abrir e manter um negócio no Brasil. Eu tenho que concordar com essas pessoas. E aqui esse índice casa muito bem hoje com essa discussão do 6 por 1. É uma discussão que traz muito reconhecimento político, mas aí se eu posso dar uma pitada, uma espetadinha nos políticos, é que a grande maioria de todos os políticos do Brasil, do vereador ao presidente, quase ninguém deles tem uma empresa onde ele é obrigado a fazer aquela empresa gerar lucro para pagar seus custos e acabar dali te dando o seu sustento. Tá? Porque senão eles começariam a perceber que existe hoje uma relação absurda e impossível dentro do Brasil. E qual que é essa relação absurda e impossível? O valor hoje, o piso salarial, por exemplo, de um comércio fica em torno de R$ 1.600, R$ 1.700. Essa pessoa ela tem que trabalhar ali de segunda a sexta 8 horas e no sábado mais 4. E o que acontece é que para essa pessoa hoje que ganha R$ 1.600, ele faz conta, ele não é burro, ele fala, é muito mais fácil eu fazer ali uma semana de bico, eu ganho os mesmos 1.600, 1.700 e eu tenho ali todo o resto do mês de folga. E aí nós temos um segundo agravante, não que eu seja contra benefícios sociais, mas os benefícios sociais do Brasil ficaram de um tamanho tão grande que hoje vale muito mais a pena uma pessoa receber um benefício social, fazer alguns bicos, do que trabalhar formalmente. E a empresa, e quando a gente vê o lado da empresa, a empresa, infelizmente, ela não tem condições de pagar essas pessoas muito mais do que elas pagam, porque tem vários encargos. E aí nós temos encargos ridículos e absurdos, como o fundo de garantia, onde a empresa faz um depósito numa conta para que um dia a pessoa que é dona desse dinheiro, que é o funcionário, ele vai retirar em algumas opções, se ele for demitido por justa causa e por aí vai. E aí o governo vem com uma ideia genial. Ele fala, olha, você pode usar o seu fundo de garantia, que é aquela reserva, que rende muito pouco. Se ele tivesse esse dinheiro na mão dele, era melhor ele fazer uma festa para o filho dele e investir em qualquer banco no CDB, do que deixar ele num rendimento abaixo do mercado. Então, todo mundo é lesado pelo governo. E aí quando você pega agora, o governo teve uma ideia sensacional. Qual que é a ideia sensacional? É você pegar aquela pessoa que, coitada, não consegue pagar as contas da forma que está acontecendo hoje no Brasil, custo de vida cada vez mais alto, o salário dele não consegue acompanhar, porque também o custo de vida do Brasil também cai na conta do empresário, o empresário também não consegue pagar. E aí criaram a grande ideia de pegar, olha, pega o seu fundo de garantia e quite a sua dívida no banco, ou seja, todo esse rolo que vai ter um beneficiado, dois beneficiados, o governo, que sai com uma fama de bonzinho,
e o banco que recebe a sua dívida. E o povo que se dane. E o funcionário que se dane. E o dono da empresa que se dane. Então, o que a gente vê no Brasil, infelizmente, existe, como a gente sempre fala aqui, eu falo isso mais no vídeo fechado, se você não é membro do Clube IBESP, ali membro nosso ali, é um vídeo que só falo isso para membros, ali eu trago algumas notícias exclusivas e pesquisas que a gente realiza, de campanhas que nós estamos participando, e ali eu falo um pouco mais, eu sempre sou um pouco mais incisivo sobre isso. Mas infelizmente a gente percebe que o sistema nunca perde, né? Toda vez que tem uma decisão judicial, é sempre a favor do sistema, é sempre a favor de um banco, é sempre a favor de um conglomerado, nunca a favor do povo. E quando a gente olha aqui essa leitura, a gente vê que na cabeça das pessoas existe aqui uma clara identificação de desespero, que as pessoas não acreditam mais no Brasil. Quando a pessoa fala que, olha, é quase impossível você abrir ou ter um negócio, ou manter um negócio, é que a situação está acabada. Não existe capitalismo. Eu adoro ver os liberais falando, não, capitalismo é bom, a gente tem que... O Brasil não é capitalista. O Brasil é uma sociedade, é um país onde você tem um poder concentrado na mão de algumas pessoas que fazem o que querem com o país, é muito claro isso, a gente vê isso o dia inteiro. E quando a gente vê o brasileiro mesmo, quando a gente fala dos 156 milhões de eleitores, a gente tem 155 milhões de eleitores desesperados para vivendo, pedindo sobrevivência. E aí a gente tem ideias geniais. Ontem o meu funcionário me mostrou um tweet do Elon Musk falando da questão de um grande Bolsa Família mundial. A IA vai roubar muito emprego, então os governos têm que dar dinheiro. Isso é mais concentração de força na mão de governo, porque o governo, da onde ele vai tirar esse dinheiro para dar esse grande Bolsa Família? Claro que ele vai tomar mais dinheiro, não das empresas de IA, mas vai dar, e aí vai dar aquele cala-boca para o povo. Então, quando eu vejo esse dado aqui, eu fico desesperado, eu fico triste, porque eu sei o que é manter uma empresa, eu sei que por mais que o salário que a gente pague para o funcionário, e eles merecem receber, eu tenho um time aqui maravilhoso, a gente faz de tudo para que eles tenham um bom salário, por mais que eu faça isso, o valor que eles recebem para o custo de vida ridículo do Brasil, é uma vergonha o custo de vida brasileiro. Essa semana saiu um estudo, o preço do ovo no mundo. O preço do ovo no Brasil, e nós temos cidades aqui que são cidades especializadas em ovos, né, que é potências de ovos, que com certeza produz muito mais ovo que muitos países do mundo, que é a cidade de Bastos, no interior de São Paulo. Ela produz mais ovo que muita cidade do mundo, muito país do mundo. E quando você chega lá, o valor do ovo, na maioria dos países, é metade do valor do ovo no Brasil. É uma vergonha isso. Então, tudo está muito caro, o dono da empresa não consegue pagar mais a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está trabalhando precisa ganhar mais para sobreviver, o endividamento dos empresários cada vez maior, e aí a gente pensa, quem vai ter o poder de bater a mão na mesa e falar assim, vamos começar do zero, porque o Brasil ele vai precisar ter uma grande transformação. Eu não gosto de falar na palavra revolução, mas sim, nós vamos ter que ter uma grande transformação de tudo. Porque esse ódio que existe hoje, achando o político, porque não tem empresa, o político acha que o empresário é milionário. Ele pega o exemplo de 3, 4 empresas no Brasil, acha que todo empresário é assim. Só que a dona Maria, que tem ali que é dona de um espaço de 10 metros quadrados com uma mesinha para atender manicure, para fazer o trabalho de manicure e pedicure, ela é uma empresária. E ela aí começa a prosperar, dá um emprego para uma ajudante que vai aprender a trabalhar, já põe uma outra mesinha. Só que, infelizmente, como a gente não tem políticos assim, e a gente tem outros problemas, maus exemplos, que quando o político é um empresário e venceu, quando ele entra dentro da política, ele vira o sistema, ele vira a chave e fica preocupado em se ajudar, ao invés de ajudar as pessoas. Então, para mim, é uma vergonha muito grande quando a gente ouve o Brasil, e o painel nacional IBESP é uma pesquisa muito grande, quando a gente ouve o Brasil e o brasileiro, que é empreendedor ou não é, a grande maioria não é empreendedor, fala, olha, é quase impossível. Então, onde 0 é impossível e 10 totalmente fácil, o Índice Nacional de Empreendedorismo percebido, porque a gente fala de percebido porque são perguntas subjetivas, onde mostra que a pessoa entende se é fácil ou não, o índice é de 18,7. A gente tem aqui, esse índice ele não é homogêneo, né? Ele é baixo em todos os perfis. Quando a gente vem no Nordeste, é o mais alto índice, tá? 28.
ainda é um índice baixíssimo, mas por que será que o Nordeste tem essa visão? O Nordeste a gente sabe que infelizmente ainda é o estado mais pobre, talvez tenha menos empreendedores formalizados, então eu acho que é fácil, eu tenho a minha empresa que não é tão difícil, ou porque as pessoas ali achem que realmente é fácil porque não tem essa convivência. Quando a gente pega o Sul, o índice é 10, de 0 a 100 é 10, quer dizer, uma vergonha. O pessoal do Sul, eles estão ali com uma situação, eles estão muito mais preocupados com essa questão. Então a gente percebe assim, os estados, as regiões mais desenvolvidas têm índices menores, aonde tem mais produção, mais empresa, tem índices menores. Quando a gente olha homem e mulher, a mulher é aquela que dá um índice menor. Ela tem uma percepção muito mais negativa, né? E aqui, quando a gente pega assim, quando a gente vê que empreender não é fácil no Brasil, tá? O governo faz tudo para você não empreender, faz tudo para você fazer errado, e quando você faz certo, você é penalizado, porque de repente você tem aqui sua empresa e criam ali uma nova norma de segurança que você vai ter que gastar mais um dinheiro, e aí cria-se uma empresa de normas de seguranças que não existia, para você ter mais um custo. Então, quando você faz mais esse custo, é mais dinheiro que você tira do empreendedor, que ele não tem condições de aumentar o salário do funcionário, e quando o funcionário ele é bom, ele tenta fazer o seu negócio. A gente vê muito funcionário bom que acaba saindo e quebrando a cara. E aqui tem uma coisa, quando a gente fala de faixa etária, é uma notícia muito triste, né? Quando a gente pega os jovens de 16 a 24 anos, o índice nacional de empreendedorismo percebido é quase zero. É quase zero. Ou seja, hoje nós temos uma juventude que fala, é impossível ter um negócio no Brasil. O que esse jovem vai pensar da vida? Eu volto quando eu era jovem, quando eu fiz a primeira faculdade, que foi a administração de empresas, eu saía da faculdade para pegar meu ônibus, tinha ali uma banca vendendo um monte de coisa de concurso, porque o negócio era entrar no concurso, porque o Brasil era, na minha época, inflacionário, ninguém conseguia pagar as contas, você precisava comprar no dia 1, porque no dia 2 o valor estava totalmente defasado já, o seu salário. E ali naquela época a moda era consórcio, era fazer algum tipo de concurso. E ali eu falei, não quero ter concurso, eu quero montar meu negócio, porque na minha cabeça, se eu trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais. E ali eu ficava pensando, se eu for concursado, eu vou trabalhar igual o outro aqui, nós vamos ganhar sempre igual, o nosso salário, eu nunca vou poder ganhar mais que ele, porque existem faixas salariais, assim que funciona o poder público. Ou então eu tinha que trabalhar numa empresa, ou ser ali ter o meu próprio negócio, trabalhar no mercado privado. Quando a gente olha os idosos, 26 é a taxa deles, quer dizer, são mais otimistas, mesmo assim baixo. Então o brasileiro, não importa de que faixa, ele acaba sendo muito pessimista em ter ou manter um negócio. E agora sim, o que a gente percebe que é muito triste, né? O jovem é aquele cara que teria que ter uma visão mais empreendedora, né? Ele falou, não, eu quero montar meu negócio, eu vou pegar meu computador, vou trabalhar com IA, vou vender serviço para os Estados Unidos, tal. A gente está criando uma juventude, simplesmente a geração Z, ela está percebendo, o Brasil está fazendo com que ela perceba que não vale a pena estudar, que não vale a pena ela falar outra língua, que não vale a pena fazer nada, a não ser tentar ser influenciador. E de vez em quando a gente vê na televisão uma notícia boa, que você vê alguns influenciadores que você vê que não dá tanto dinheiro àquela influência, mas as coisas erradas que sempre, infelizmente, fazem, né? Quando a gente fala de escolaridade, quanto menor a escolaridade, maior ali a percepção que é mais fácil. Mesmo assim é muito baixo o índice, quem tem médio superior, o índice fica com 13, né? Então você percebe, a pessoa que estuda mais, ela hoje, ela percebe que não vale a pena ter um negócio. Para onde vai essa pessoa? Vai tentar montar um concurso público, e aí a gente percebe que o Estado brasileiro é um Estado falido, né? O brasileiro é um Estado falido. Vou falar um pouco mais sobre isso no Clube IBESP. Quando a gente vê aqui também nas outras faixas aqui, e o que eu percebo assim, que eu acho que é a coisa mais importante, né? O Brasil não é, quando a gente fala assim, mas qual é a trava? É a burocracia, é o imposto, é o crédito? Não é. Você não tem que dar mais dinheiro para o empresário para ele se levantar. Porque o empresário hoje, quando ele vai num banco pegar dinheiro, a grande maioria é para pagar a folha de pagamento do mês que vem. Não é para comprar uma máquina e aumentar a produtividade. O problema é que o brasileiro ele não acredita mais no Brasil. Ele não acredita mais que vale a pena ele trabalhar.
É tão claro isso porque hoje a gente vê tanta gente indo embora para o Paraguai. Eu posso dizer para vocês que eu já pensei em montar nossa estrutura no Paraguai, porque lá você tem o jovem lá, que a gente tem muita mão de obra jovem, você tem os jovens lá estão muito mais afim de trabalhar mesmo, aceitam trabalhar às 8 horas, lá não tem tantas travas como tem no Brasil burocráticas, então as pessoas estão indo para lá. Né? Não é só porque lá eu vou ganhar mais dinheiro, não, é porque lá eu vou sobreviver. Tá? Então aqui eu acho que é um impacto muito grande que a gente tem esse dado aqui. Veja como é um dado besta, né? Mas assim, a gente percebe que aqui a gente tem, quando a gente tem menos empresas, a gente tem menos inovação, a gente tem menos geração de renda, a gente tem menos tudo, tá? Porque o governo ele não gera riqueza. Tá? Eu atendo muitas prefeituras e é um trabalho muito grande para mim tentar fazer como aquele prefeito aumenta a receita. E não tem como, é muito difícil, né? Então, esse aqui é um vídeo, desculpa acabar com o fim de semana de vocês, você está vendo isso, eu estou gravando hoje aqui no dia 18 de abril, me desculpa se esse aqui é um vídeo triste, né? Mas é um vídeo, acho que realista, e eu vou aprofundar esses dados, eu vou mostrar essa pesquisa aqui, os gráficos, ali no nosso clube de membros, e vou trazer uma novidade muito interessante ali no clube, porque é um lugar que eu posso falar à vontade, falar coisas que eu penso, e também contar alguns segredos de campanhas, né? Então ali, se você tiver interesse em ter essas informações, ter um vídeo mais longo, mais profundo, por favor, entra no Clube BESP, seja membro do canal. E se você gostou disso, quer que um amigo teu que está pensando em montar um negócio, ou que é um empresário que está realmente chateado, fala assim, calma, não é só você, curte o vídeo, clica aqui no compartilhamento aqui e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e vamos lá.